Fala, gente! Quero explicar para vocês hoje o que é o Data Science e o que é o Data Scientist. Data Science, Data Scientist. Um trava-língua que muita gente não sabe direito a definição. Então vem comigo e vamos armar esse quebra-cabeça. Muito bom! Antes de a gente definir o que é o Data Science e o que é um Data Scientist, a gente precisa saber um pouco de história de dados, tá? Primeiro, lá nos primórdios, quando a gente estava descobrindo o BI, o Business Intelligence, né? A gente estava falando isso de 1985, 89, onde o Excel tomou muita força, onde os primeiros data warehouse surgiram, né? Ou nesse caso eram mais pilhas, né, de armazenamento do que propriamente data warehouse. Surgiu o perfil de BI, Business Intelligence, inteligência de negócio. E junto com esse perfil surgiu alguns cientistas de dados, nessa época não chamados assim, né, eram chamados de outra forma, mas surgiu nossos primeiros BIs. A gente está falando da primeira versão que a gente tem do dado utilizado dentro da companhia. A gente hoje está na quarta revolução dos dados, né? Eu estou falando da primeira revolução. Então, passamos pela primeira, pela segunda, pela terceira e hoje em dia a gente está na quarta revolução dos dados. Mas espera, voltando um pouquinho, primeira revolução dos dados, né? Quando surgiu a necessidade de começar a integrar os sistemas. Essa revolução tinha só um profissional, que era o famoso Business Intelligence. E essa pessoa, esse analista na época, né, geralmente eram os cientistas da computação, os analistas de sistemas, eles, galera, faziam tudo, tá? Eles instalavam lá o mainframe, eles instalavam a base de dados, eles instalavam o MicroStrategy, que na época era uma plataforma muito potente. Então eles faziam de tudo, né? Então faziam queries, extraíam toda a informação, construíam os metadados. Então era um único perfil. Conforme a internet evoluiu e conforme mais do que a internet nessa época, as máquinas evoluíram, as especialidades também evoluíram. Então, uma equipe que fazia tudo numa primeira versão do nosso Business Intelligence, na segunda versão, que é a segunda revolução, já não fazia tudo, começou a separar. Então, começou a separar a parte física, da parte lógica e também da parte analítica. Você já tinha três partes. E com isso, as especialidades começaram a aparecer. Por exemplo, o engenheiro de dados, né? Nessa época ainda a figura do arquiteto de dados não era muito reconhecida, ou na verdade nem se falava muito de arquiteto de dados. Então, o engenheiro de dados começou a aparecer nessa época, junto com o analista de Business Intelligence e o famoso, eu não sei se vocês lembram disso, o famoso ETL, que era a pessoa encarregada dos modelos de fazer as queries. Nesse minuto, a galera começou a se especializar um pouco, mas ali nas entranhas, né, no meio das coisas, ainda era quase igual. Na terceira revolução, que aí sim chegou o cloud, aí sim a inteligência artificial começou a tomar muita força, os perfis realmente se dividiram legal, né? Então eu tinha o engenheiro de dados, eu tinha o analista de dados, eu tinha o analista de integração, que nesse caso é um engenheiro de integração, e finalmente se começou a falar do arquiteto de dados, né? O arquiteto de dados foi inserido nessa terceira revolução de dados. No final da segunda, no começo da terceira, é aí que surgiu o perfil de arquiteto de dados. E com isso aconteceu uma coisa curiosa, a especialização. A especialização veio com muita força nesse minuto. Tanto é que começaram a aparecer um monte aí de escolas de dados, um monte de escola de Data Science. Foi a primeira vez, na terceira revolução dos dados, que se inseriu o conceito Data Science, ou, né, para quem gosta mais do inglês puro aí, Data Science, né? Esse é como os gringos falam. E finalmente, a galera não sabia muito bem o que era isso, né? Até hoje, muita gente me pergunta o que é o Data Science e o que é um Data Scientist, tá? Então, a diferença não está muito clara e eu sei que muita gente tem dúvida com isso. Vamos lá, calma, a gente já está chegando na quarta revolução. Na terceira revolução,
a galera começou a inserir esse conceito, né? Data Science, Data Science. Que maldito, bendito Data Science é esse, né? E foi passando o tempo, chegamos na quarta revolução de dados, que é o que a gente está agora. E a quarta revolução de dados realmente fixou bem o que é um Data Scientist, tá? Que é a pessoa que, em geral, não vou dizer em todos os casos, mas em geral, ele é um matemático, um estatístico, que programa, hoje em dia está muito na moda Python, R, né? Mas não são as únicas linguagens de programação que você pode programar ciências de dados, tá? Tem outras linguagens que também aceitam a programação, mas essas duas são as mais famosas. E aí ficou bem claro, né, a figura, a pessoa Data Scientist. Mas ainda tinha o rolo com o Data Science. O que é o Data Science, né? Então, galera, para desmistificar de vez, o Data Science é a ciência que estuda os dados, tá? A ciência que engloba o estudo dos dados, é o científico de dados. E o Data Scientist é a pessoa que se utiliza dessa ciência para promover resultados para a companhia. Tá? Para promover conhecimento para a companhia, programando sim em Python, programando em R, se utilizando das plataformas de visualização, mas ele é uma pessoa inserida no mundo Data Science. Então a gente pode dizer que o Data Scientist faz parte do universo Data Science. E todos os outros perfis que eu comentei aqui, o engenheiro, o arquiteto, o DataOps, o especialista em governo, o especialista em segurança dos dados, eles também fazem parte desse universo Data Science, certo? Vamos lá, eu vou mostrar isso no PowerPoint que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vem comigo! Então vamos lá, gente. Nossa, eu tô vendo meu anel de luz. Eu fiquei olhando muito pro meu anel de luz e agora eu tô com o anel de luz na minha cara aqui e eu não consigo nem ler o que tá no slide. Mas vamos lá. Então, o que eu estava comentando com vocês? O perfil, né, ou os perfis de ciência dos dados, ou seja, Data Science, podem ser muitos e variados. Então, dentro do Data Science, qual que é a definição? A melhor definição que eu tenho para vocês é que é a ciência que estuda os dados. Dependendo da literatura que você está lendo ou que você está estudando, vai ter várias definições para isso, tá? Mas assim, essa é a definição que eu acho que é direto ao ponto e não tem segredo. É a ciência que estuda os dados. E a gente tem bastante perfis, né, dentro desse universo. Arquiteto de dados, engenheiro de dados, analista de dados, DataOps, especialista em governo de dados, especialista em segurança de dados e o Data Scientist. Falta alguns aqui, né? Falta o engenheiro de integração, falta o nosso expert em dashboard, o famoso UX de dashboard. Mas, bom, enfim, esses são os mais comuns que a gente encontra dentro de uma equipe. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quiz para vocês rapidinho. É um Data Science ou não? Ou seja, está inserido dentro do mundo Data Science ou não? O arquiteto de dados, o que vocês acham? Lógico, né? O arquiteto de dados está inserido dentro do mundo Data Science. O engenheiro, claramente, tá? O engenheiro de dados também. O analista de dados, óbvio, o analista de dados também está inserido dentro do mundo Data Science, tá? O DataOps, claro, DataOps significa que ele está dentro do mundo Data Science. O especialista de governo de dados também, ele pode estar inserido em outras verticais, é verdade. O especialista de governo, ele não tem só a qualidade de dados, ele tem outras qualidades, mas, né, ele sim é um cientista de dados, ele estuda a ciência dos dados, né? Então ele está inserido nesse mundo Data Science. O especialista de segurança de dados, a mesma coisa, ele tem muitas outras especialidades, mas ele sim está dentro da matéria Data Science. E agora, o nosso famoso Data Scientist ou Data Scientist. O que vocês acham? Ele está dentro do universo Data Science ou não? Vamos lá? Claro que sim, tá? O perfil Data Scientist é um perfil dentro do universo Data Science. Para ficar um pouquinho mais claro, eu tenho uma bolinha aqui para ilustrar.
Vamos lá, imagina que isso tudo é seu universo Data Science, ou seja, é a galera que estuda a ciência dos dados. O nosso Data Scientist está aqui, ele faz parte desse universo, ele está inserido dentro desse universo, junto com os outros perfis, o engenheiro, o arquiteto, o de governo, etc, etc. Então, toda vez que te perguntarem agora, o que você faz? Você faz Data Science? Difícil isso, né? Essa pergunta é errada, essa pergunta não é correta. Não é que você faz Data Science, você é um cientista de dados que tem um perfil de arquiteto, de engenheiro, de governo, de integrador, de analista e também um perfil Data Scientist, depende da sua especialização. Então agora você já sabe, quando alguém te fala que vai te dar um curso de Data Science ou Data Science, primeiro você tem que perguntar, legal, mas esse curso é do quê? De engenheiro, de arquiteto, de governo, de Data Scientist? Que tipo de curso você está me proporcionando? Então, esse é o universo Data Science. Muito bem, gente, legal. Agora, a partir de agora, por favor, não erre mais, tá? Vou ficar muito chateado se você cometer esse erro novamente. Então, resumando. O perfil, né, de dados evoluiu com as especializações de dados, que vem lá da nossa primeira onda de dados, que a gente teve mais ou menos em 1990 até agora. Isso chama, né, revoluções de dados. Isso foi batizado dessa forma. Primeira revolução, segunda, terceira e hoje a gente está na quarta. Por que precisou mais perfis de dados? Porque a complexidade foi aumentando e a gente foi agregando gente ali na nossa torre de controle de dados e na nossa área de dados, tá? E finalmente, o que é um Data Science? Não é um Data Science, certo? Então é o estudo dos dados. Não existe um perfil Data Science, sim uma ciência que estuda os dados. E o perfil Data Scientist, certo? Está inserido dentro desse mundo, fazendo aí o que eles sabem fazer de melhor, que é trabalhar com os dados com programação, inteligência artificial e entregando valor à companhia. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso esclarecimento de perfis de dados. A gente se vê na próxima. Tchau!